Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Nosso objetivo hoje é olhar para a história viva do Morro do Castro, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E vamos dar esse mergulho nos documentos históricos que os ativistas Alberto dos Santos e Reinaldo Antônio da Silva deixaram, né? Exato, para entender na prática quais táticas uma comunidade usa para se erguer literalmente do zero com uma mobilização de base super intensa. Esse relato leva a gente direto para os anos 80. O Brasil estava bem naquele meio do processo de redemocratização, logo depois do fim da ditadura militar. Um momento histórico de muita energia. Sim, onde os movimentos populares começaram a renascer com uma força imensa, especialmente nas ruas e nas periferias. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a essência dessa história é ver pessoas comuns assumindo as rédeas para transformar um bairro inteiro sem, nenhum apoio inicial do Estado. O que é fascinante aqui é como essas primeiras vitórias não vieram de canetadas oficiais. Vieram de puro esforço físico e coletivo. Pense na creche do bairro, fundada em 1984. O Estado não cedeu 1 centímetro de espaço. Nada. Foi a própria comunidade que se virou. Sob a liderança da dona Conceição Bolzan, eles organizaram vaquinhas incansáveis para alugar uma casa. Era a única maneira de garantir um lugar seguro para as mães da região poderem deixar os filhos e irem trabalhar. E se a história da creche já mostra o poder da vizinhança, a questão da infraestrutura leva isso a outro nível. Leva mesmo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A prefeitura simplesmente negava a pavimentação das ruas, usando a desculpa de que o bairro arrecadava pouco IPTU para justificar o custo da obra. A resposta: eles não ficaram esperando. A partir de 96, os moradores organizaram mutirões enormes. Exatamente, eles começaram a construir o asfalto e os anéis viários no braço, batendo massa e pavimentando as ruas por conta própria. E essa construção braçal dependia de uma rede de solidariedade muito robusta. Haviam operários metalúrgicos, estudantes que moravam no morro doando tempo e conhecimento técnico para essa logística pesada. É incrível pensar nas táticas de guerrilha urbana quase, que eles usaram também para conseguir transporte público em 91. Naquela época, o atual deputado estadual, Josemar, era apenas porteiro num dos colégios públicos locais, os famosos brisonões. E a proximidade dele com a realidade do bairro fez com que ele ajudasse a criar os cartazes e manifestos exigindo rotas de ônibus. Falando nessas lutas diárias, a história da água parece cena de filme. Imagina morar no mesmo lugar desde 1955 e só ver a água sair de uma torneira pública pela primeira vez num domingo do ano 2000. Foram quase 5 décadas dependendo de poços. E isso não aconteceu por acaso. A comunidade organizou uma mobilização massiva com o apoio das igrejas locais, recolhendo pilhas de abaixo-assinados e batendo na porta do Palácio Guanabara para exigir o básico. Exigir um mínimo, sim. E se conectarmos isso ao cenário maior, a comunidade conseguiu estruturar um senso de identidade e de poder popular absurdo. Eles fundaram a Associação de Moradores, a AMANC, e em 98 até criaram uma escola de samba para celebrar a cultura local. Mas a história tem uma virada bastante dura. Após essa era de ouro de organização a partir de 2004, essa mesma associação de moradores foi sendo gradativamente esvaziada. O espaço que antes era o coração da luta do bairro acabou sendo tomado por forças ilegais e pelo poder paralelo, o que mudou de forma drástica quem ditava as regras por lá. Então, o que tudo isso significa para quem acompanha o nosso mergulho de hoje? Significa que serviços básicos como água na torneira, creche e rua asfaltada, que muita gente tem como garantidos, não caem do céu. São frutos de lutas de classes fortíssimas. Não foram favores, foram conquistas, arrancadas com suor e uma organização impecável de quem morava lá. Eu fiquei super impressionada com a força deles. É uma constatação pesada e que nos leva a uma reflexão final essencial. Os ativistas que documentaram essa história lamentam que grande parte do registro físico, os documentos, os panfletos, as fotos dessa época de ouro, tudo isso está se perdendo pela má conservação. Fica um vazio na história, né? Exato.
Fica a pergunta: num mundo onde a memória coletiva física se deteriora tão rápido, até que ponto o apagamento histórico das lutas de um bairro facilita com que forças paralelas e ilegais simplesmente apaguem o passado e assumam o controle do futuro de uma comunidade inteira?